Olá, amigos! Muitas vezes ouvimos tais exclamações: que horror! Que horror! Haverá inflação! Todo o nosso dinheiro vai queimar! Vai derreter como neve na primavera! Portanto, precisamos gastar urgentemente, comprar algo para poupar as nossas economias. Só vivemos neste mundo uma vez. Mas, amigos, arrisco dizer que o dinheiro geralmente não derrete assim. Geralmente, derrete precisamente no momento em que se fazem inúmeras compras, por exemplo, em sites de marketplace, em lojas, em salões de beleza. Vai-se à loja, e o dinheiro derrete magicamente. De facto, não se pode dizer que a afirmação original era falsa, porque a inflação realmente desvaloriza lentamente as economias. E a inflação em si, uma inflação moderada, é antes um benefício para a economia. Desenvolve processos econômicos, porque sinaliza a uma pessoa: não poupe dinheiro, gaste-o hoje. O mecanismo da economia de mercado é lançado. O dinheiro é apenas um elo intermédio, um meio universal de troca. Por exemplo, trabalhou arduamente, produziu um produto ou serviço, ganhou dinheiro e depois simplesmente trocou-o pelo trabalho de outra pessoa ou pelo trabalho de outra pessoa, trocou-o por um produto produzido por outra pessoa. Num sentido global, o crescimento da inflação é necessário para que se faça uma troca mais rápida, sem demora. Deram-lhe algumas embalagens de doces convencionais, contas ou conchas, vá depressa, troque-as por quaisquer outros bens. E quando se começa a fazer batota e a piratear este sistema, acumulando mais destas conchas, a economia global, claro, não aceita isso. É por isso que, para punir aqueles que acumulam, a inflação pode acelerar, uma espécie de imposto sobre estas pessoas. Ou as conchas podem ser subitamente substituídas por bolas de vidro ou seixos. Por exemplo, a era da libra esterlina deu lugar à era do dólar americano. A tarefa de uma pessoa inteligente não é acumular o máximo de conchas possível, mas sim adquirir alguns valores, ativos úteis com as mesmas. Qual é a diferença entre ativos e passivos? Espero que compreenda, não há necessidade de explicar. Globalmente, existem apenas duas classes de ativos que permitem superar a inflação por longos períodos. São ações de empresas e imóveis geradores de rendimento. Aliás, 70 a 80% dos capitalistas no mundo mantêm o seu capital em imóveis, por isso é uma tolice argumentar contra isso. A própria vida já respondeu à pergunta sobre o que é melhor para eles. Comprar ações é comprar uma parte de um negócio real que é capaz de gerar rendimentos sob a forma de dividendos e crescimento do preço da própria ação. Ou seja, as próprias ações geralmente crescem com o tempo e, muitas vezes, trazem um pequeno delta adicional sob a forma de lucro distribuído entre os proprietários das ações. E o segundo tipo são os imóveis geradores de rendimento, residenciais ou comerciais. A essência é a mesma: investiu o seu dinheiro, as suas conchas, que lhe foram dadas como equivalente a trabalho investido, em betão, em tijolos. Estes tijolos sob a forma de um apartamento ou escritório são então alugados e trazem-lhe um rendimento mensal estável. Não se pode confundir o valor desse rendimento, por exemplo, com o rendimento nominal de obrigações ou depósitos. No caso de todos os instrumentos de dívida, o seu capital não está depositado em betão, nem em tijolos ou numa ação da empresa, mas em invólucros, ou seja, em moedas fiduciárias impressas, naquelas conchas, contas muito condicionais. E as pessoas cometem frequentemente um erro cognitivo. Dizem: por que é que eu deveria investir em ações ou imóveis se posso colocá-los em depósito e receber um 3 vezes maior? Confundes a rentabilidade real, mais um ativo protegido da inflação, com a rentabilidade nominal. E comparas o incomparável. Sim, há momentos, geralmente de curto prazo, em que a rentabilidade dos depósitos excede a inflação. Mas isso acontece muito raramente e o banco não continuará a ser um perdedor a longo prazo de qualquer forma.
Não será capaz de dar muito acima da inflação e chegará definitivamente um período em que a inflação consumirá com segurança os seus juros acumulados. É apenas uma questão de tempo. Não há milagres. Também existe dinheiro do nada. Isso é um mito. Não se pode comparar o rendimento nominal com dividendos ou rendimentos do aluguer de imóveis. Este é um erro fundamental dos investidores comuns, um erro cognitivo da consciência, se preferir. Todos os outros tipos de investimentos, metais preciosos, opções, instrumentos de dívida, etc., perdem para estes dois métodos que listei acima, imóveis e ações. Claro, existem sempre riscos, mas globalmente apenas estes dois tipos de ativos funcionam no positivo. Todo o resto é mais arriscado, ou com uso a longo prazo, na melhor das hipóteses, será capaz de recuperar apenas a inflação, ou seja, o seu capital estará a marcar passo. Um pedaço de metal continuará a ser um pedaço de metal, não fornecerá qualquer rendimento adicional, mas apenas exigirá custos de armazenamento e uma perda do spread entre a compra e a venda. Ao contrário de um negócio, um ativo que traz lucro real. Para simplificar, é melhor pensar em comprar galinhas que põem regularmente e constantemente ovos para si, e não em comprar IOUs denominados em moedas fiduciárias impressas. É importante que o frango seja idealmente mortal, viva muito tempo e seja valioso por si só, não perca o seu valor com o tempo. A mesma lógica na avaliação de ativos deve ser aplicada aos empréstimos. As pessoas costumam fazer esta pergunta: se esperamos uma inflação elevada, então é rentável contrair muitos empréstimos para que o nosso dinheiro emprestado também se desvalorize? Sim, em teoria e puramente matematicamente isto é assim. Mas um ponto muito importante é esquecido, o ponto-chave. Para que é que está exatamente a contrair este empréstimo? Para que produto? Se for um produto de consumo que perde o seu valor após a compra, esta é uma história. Se for um ativo de longo prazo, esta é uma história completamente diferente. De um ponto de vista matemático, viver com dívidas pode ser lucrativo, especialmente durante um período de inflação elevada. Se a taxa de juro do empréstimo for inferior à inflação real ou pelo menos igual a esta, então isto não parece ser mal. Mas de um ponto de vista psicológico, não. O tipo de produto ou serviço para o qual este empréstimo é contraído é importante. Se for contraído um empréstimo para o desenvolvimento, para a educação, o que no futuro lhe permitirá obter uma boa profissão e ganhar mais, então isso é bom. Se for contraído um empréstimo para um objeto imobiliário, para um ativo real, que no futuro lhe trará um cash flow, e ao mesmo tempo, ao longo dos anos, como um bom vinho, só se tornará mais caro, absorvendo a inflação, então esta é a decisão certa. Este é o empréstimo certo. A inflação é sempre transferida para o custo do objeto. Mas as pessoas, percebendo a sua fraqueza e desejo de consumir aqui e agora, muitas vezes tentam justificar empréstimos ao consumidor desta forma. Dizem que contrair empréstimos ao consumidor é lucrativo. Mesmo que a taxa seja inferior à inflação numa fração de 1%, ainda consome o seu futuro. Compra não um ativo, mas um passivo. É como comprar um produto caro, tentado por um pequeno desconto. Parece lucrativo, mas na verdade pagou a mais pelo próprio facto da compra. Não pode de forma alguma justificar a rentabilidade de comprar um smartphone ou frigorífico condicional a crédito. Simplesmente porque, assim que o comprou, o seu valor no mercado diminuiu imediatamente. Um carro novo perde cerca de 1/3 do seu valor imediatamente após sair do concessionário, e a cada dia de utilização, perde ainda mais. Todos os bens que consumimos são melhor avaliados não como objetos, mas como períodos de utilização, como períodos de utilização de um serviço. Por exemplo, quando compra um carro, uma máquina de lavar roupa ou um frigorífico, não está a comprar o objeto em si, mas sim uma função, um serviço, a capacidade de utilizar, lavar, conduzir, armazenar alimentos. E é importante aprender a perguntar-se: durante quanto tempo estou a comprar este serviço?
Porque já não será possível revendê-lo com lucro ou mesmo receber o seu dinheiro de volta. Comprar um vestido de noiva novo para uma noiva pode custar vários milhares de dólares ou até dezenas de milhares de dólares num salão de noivas, mas assim que o casamento termina, tem esse vestido no mercado secundário e não poderá vendê-lo a ninguém por 10 dólares. Embora apenas um dia tenha passado, mas 99% do custo do produto desapareceu. Compra-se o tempo de utilização, e não a coisa em si. É por isso que muitas pessoas preferem alugar um vestido de noiva ou qualquer item descartável, em vez de os comprar. Um produto utilizado, ao longo dos anos de utilização, só perde em valor. Pronto, já o consumiu. E, por isso, é difícil justificar a rentabilidade de um empréstimo para tal produto utilizando apenas matemática. Qualquer empréstimo ao consumidor, tomado não para negócios, mas especificamente para consumo, é sempre uma perda, apesar até da rentabilidade formal do ponto de vista matemático. Mas, em geral, a taxa de juro dos empréstimos ao consumo é, normalmente, muito mais elevada do que, por exemplo, dos empréstimos à habitação. O banco também avalia o seu risco e inclui esse risco. Na verdade, no caso de uma hipoteca, o banco praticamente não corre qualquer risco ao emitir dinheiro garantido por imóveis, pelo que as taxas destes empréstimos podem ser um pouco mais baixas. Não pense que é o mais inteligente que conseguiu enganar o sistema financeiro, o banco, que emprega dezenas e centenas das pessoas mais inteligentes com educação econômica. Assim que começar a pensar que é o mais inteligente, isso é motivo para parar e verificar tudo de novo. Se for matematicamente provado que um empréstimo é benéfico para si, então por que é que uma multidão de financeiros, os próprios banqueiros, não contraem um empréstimo? Por que é que todos à sua volta não contraem empréstimos? É tão benéfico como pensa. Não se esqueça de que não é a pessoa mais inteligente nesta mesa. Se os empréstimos e as prestações lhe são anunciados em todo lado, então provavelmente não são tão benéficos como parecem. Toda a gente se tornou subitamente tola? Não sabem eles próprios que é benéfico comprar um novo smartphone ou TV a crédito? Mas, por alguma razão, oferecem, e até gastam dinheiro em publicidade, para lhe incutir essa ideia, para o convencer. Pense nisso, ative o pensamento crítico. Espero que os meus vídeos contribuam para isso. Obrigado pela atenção. Subscreva este canal. E adeus, até nos voltarmos a encontrar.